Com certeza você já ouviu falar do Anticristo, um homem de grande poder e influência que enganará a muitos no mundo todo. Mas você sabe realmente quem é o Anticristo e de onde ele vem? É isso que vamos falar hoje, e o mais importante das profecias revelaremos no final. Lembrando que usaremos como fonte única e exclusivamente a Bíblia, sem usar de nenhuma fonte sensacionalista e enganadora. Mas antes, pedimos que se inscreva e curta esse vídeo para que possamos alcançar mais pessoas, pois toda semana trazemos algo novo sobre a criação de Deus. Anticristo, originalmente escrito em grego pelo apóstolo João, e é a tradução da junção de duas palavras gregas, anti e Christos. Christos significa o ungido, e anti significa não apenas no sentido de oposto e contrário, mas também no sentido daquele que assume o lugar do outro. Ou seja, o anticristo é alguém que não apenas se opõe a Jesus, mas também quer tomar o lugar dele, ao ponto de querer ser adorado como Deus. O falso Messias, segundo a Bíblia, será um homem que surgirá no fim dos tempos e se apresentará como sendo o Salvador do povo judeu, pois até hoje os judeus aguardam o Messias, que irá reconstruir o Templo de Israel, onde nesse momento existe uma mesquita muçulmana. Negar a Trindade. O Anticristo não irá aceitar que Jesus é o Filho de Deus, consequentemente negando totalmente a Trindade divina, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja o texto. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o Anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Para muitos, essa é uma evidência de que o Anticristo virá de alguma vertente do Islã, pois no islamismo acredita-se que Jesus é apenas um profeta, não sendo filho de Deus, tampouco sendo Deus. Os fundamentos do islamismo diz que Alá não tem filhos, porém, da mesma forma que ele pode surgir do Islã, nada impede que ele venha do judaísmo ou do próprio cristianismo, pois a cristandade demonstra cada vez mais afastamento dos princípios bíblicos, e a Bíblia afirma que o anticristo será um apóstata, ou seja, alguém que nega a fé original. Escreva de onde você acha que virá o anticristo. Estamos muito interessados em saber sua opinião. Blasfemador. Uma característica que será evidente no anticristo é o fato dele blasfemar contra Deus, proferir palavras contra o Altíssimo e perseguir o povo de Deus, que se converterá durante a tribulação. Veja a passagem. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mudar as leis. O anticristo será alguém com grande autoridade mundial, tendo autonomia de alterar as leis e mudar os tempos. Alguns intérpretes da Bíblia acreditam que ele irá alterar o calendário, ao ponto de mudar a nossa contagem de anos, pois no calendário cristão contamos os anos a partir do nascimento de Jesus. Certamente, o anticristo não aceitará isso. Também irá instituir uma lei para que só se possa comprar e vender aqueles que tenham a sua marca na testa ou na mão direita, o número 666. Com isso, especulamos que uma moeda única e mundial terá que dominar o mundo para que isso seja possível. Percebemos que falta pouco para que isso se concretize. Trará guerras e destruição. Ele irá trazer o discurso mais mentiroso da história, superando todos os seus antecessores
com um discurso de paz e suposta humildade, mas que depois de 3 anos e meio se mostrará uma terrível mentira, trazendo tamanha destruição capaz de superar em muito a Hitler e a outros ditadores. Tenta imitar a Jesus. O anticristo tentará de todas as maneiras, de uma forma distorcida, imitar ao Senhor Jesus. Veja o que a Bíblia diz. Jesus recebe a autoridade do Pai e se assenta no trono do Pai. O anticristo recebe a autoridade do dragão e se assenta no trono do dragão. Jesus tinha sido morto, mas estava vivo. O anticristo teve uma de suas cabeças golpeadas de morte, mas sobreviveu. Cristo põe um selo com seu nome sobre a testa dos seus seguidores. O anticristo tem uma marca com seu nome sobre a testa de seus seguidores. Cristo recebe a adoração celestial junto ao Pai. O anticristo recebe a adoração terrena junto com o dragão. Cristo, um hino é cantado em sua homenagem. O anticristo, um hino é cantado também em sua homenagem. Cristo é o Cordeiro. O anticristo tem aparência de cordeiro. Cristo é chamado de leão da tribo de Judá. O anticristo tinha a boca de leão. Vemos que em tudo ele tentará imitar a Jesus, uma característica que demonstra que o anticristo tem inveja de Deus. Acordo de paz entre judeus e muçulmanos. O profeta Daniel disse: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Entende-se que 1 semana significa na Bíblia 7 anos. Então o anticristo fará um acordo de paz por 7 anos, onde será reconstruído o antigo templo de Israel, citado em outro versículo bíblico, e os sacrifícios dos judeus voltarão a ser feitos no templo. Continuando, na metade da semana fará cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. Percebam que o anticristo não cumpriu o seu acordo, e na metade dos 7 anos, ou na metade da semana, voltou atrás e ordenou que os sacrifícios parassem. E diz mais: sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Então, depois dos 3 anos e meio, ele mostrará a sua face maligna, e aí começará a grande tribulação, até que Deus destrua o anticristo e venha em defesa dos judeus que se converteram ao Senhor. Quando isso acontece? Agora, o mais importante desse vídeo. Lendo mais atentamente as profecias, percebemos que o cristão não espera pela aparição do anticristo, mas sim pela volta de Jesus, pois esses acontecimentos somente virão depois que a igreja, que significa todos os convertidos, seja levada desse mundo no arrebatamento. Então, não há o que temer, apenas esteja pronto para ser levado. Compartilhe esse vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e lembrá-las da criação de Deus. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!